Falta de acessibilidade em prédio residencial e despedida sem justa causa geram indenização para a pessoa com deficiência. Retornando aqui no espaço Opinião em Movimento para comentar essas duas importantes decisões recentes da nossa justiça em relação às questões da defesa de direitos das pessoas com deficiência. Mas antes de comentar essas decisões, eu gostaria de fazer aquele pedido para quem não se inscreveu ainda aqui na Paradesporto TV, para quem não curtiu o vídeo ainda, vá ali, se inscreva, curta. É só um clique aqui embaixo do vídeo, curte ali, se inscreve no canal para reforçar o trabalho realizado. Bom, a primeira decisão que eu trago aí para comentar é da Justiça Comum de Brasília, né, analisando uma ação ajuizada por uma pessoa com deficiência contra o condomínio na qual residia, né, em decorrência da falta de acessibilidade na área comum do condomínio. Essa pessoa com deficiência ela chegou a sofrer um acidente grave com lesões por conta do elevador, que ficava um degrau de 7 centímetros na saída desse elevador. E essa pessoa ela fez várias reclamações no condomínio, registrados no livro de reclamações, e o condomínio nunca tomou as providências adequadas, né? Até o ponto então da pessoa ingressar em juízo e solicitando, né, a correção dessa falta de acessibilidade, uma indenização. O juiz de primeiro grau ele julgou procedente a ação, determinando que o condomínio adequasse as instalações, né, às normas de acessibilidade, e concedeu uma indenização de R$10 mil para essa pessoa com deficiência. O condomínio, veja só, o condomínio recorreu da decisão sob o argumento de que as dificuldades da moradora são meros dissabores do dia a dia. E, além do mais, o condomínio alegou que essa pessoa com deficiência, quando adquiriu o apartamento, ela já tinha conhecimento de que as instalações não estavam adequadas aos padrões exigidos pela legislação de acessibilidade. Ou seja, o condomínio está dizendo aí que não tem problema nenhum da gente não obedecer às regras de acessibilidade, e essa pessoa que veio morar aqui não tinha que ter vindo morar aqui. Ela não tinha que ter vindo morar aqui porque ela sabia que a gente não tinha condições de acessibilidade. Veja o absurdo que a gente encontra aí no dia a dia, né, no cotidiano forense, né? Bom, o tribunal, assim, em boa hora, né, rechaçou esses argumentos absurdos, né, do condomínio, absurdos, e manteve a decisão de que o condomínio faça a acessibilidade adequada e a indenização. É de se lamentar só que a indenização tenha ficado em R$10 mil, né? R$10 mil, assim, é o patamar mínimo de uma indenização, é uma indenização corriqueira no Poder Judiciário para a questão de dano moral. A gente lamenta um pouco, né, que nas questões de acessibilidade e dos direitos da pessoa com deficiência, que na nossa opinião são de gravidade maior, por exemplo, do que uma indenização de direito do consumidor, de inscrição no Serasa, por exemplo, ou de corte de serviço de internet, de telefone, que rotineiramente se confere essa indenização de R$10 mil, né? Ao meu ver, é uma indenização muito baixa para a questão de desrespeito às normas de acessibilidade. Mas, enfim, acho que devemos comemorar aí a procedência dessa ação. A segunda decisão que eu gostaria de trazer aqui para Opinião em Movimento
diz respeito à demissão de um funcionário de banco com deficiência. Esse funcionário ele ingressou na Justiça do Trabalho postulando a reintegração e uma indenização por força da decisão sem justa causa. Nessa ação, a Justiça de Primeiro Grau, a 4ª Vara de Belo Horizonte e depois o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais decidiram que sim, que a decisão foi sem justa causa e não houve a contratação de um outro trabalhador com deficiência para suprir a exigência da lei de cotas. A lei de cotas ela tem uma previsão bem específica no sentido de que a empresa que demite uma pessoa com deficiência, ela tem que imediatamente contratar outra pessoa com deficiência para aquela vaga. Se ela não fizer essa contratação, dá direito à reintegração do empregado com deficiência demitido. Nesse caso, o Banco Itaú, é bom que a gente dê o nome sempre, né, para quem está descumprindo a legislação. O Banco Itaú demitiu esse empregado e não contratou outro. A 4ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte e o tribunal em recurso determinaram a reintegração desse empregado com deficiência, mas não reconheceram o direito à indenização. O Tribunal da 3ª Região de Minas Gerais, inclusive, considerou que o bancário, o empregado com deficiência, tinha recebido um valor substancial em verbas rescisórias que seria suficiente para manter o seu sustento durante o afastamento. Bom, esse empregado ele recorreu em sede de recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho e a gente teve uma decisão muito importante aí, muito importante nesse cenário aí da lei de cotas, que foi uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho dando conta que o dano do empregado com deficiência ele é presumido quando há o abuso de direito do empregador. A relatora desse processo foi a ministra Maria Helena Malman, que é oriunda aqui do Tribunal Regional da 4ª Região, né, daqui do Rio Grande do Sul. Ela observou que a regra de proteção ao trabalhador com deficiência, o artigo 93, parágrafo 1º da Lei 8213, limita o exercício do direito potestativo do empregador de dispensar os empregados nessa condição, sem encontrar previamente um substituto em situação semelhante. E com base nesse argumento, confirmou a decisão de reintegração. E no tocante à indenização, a relatora considerou que o descumprimento da norma se enquadra como um abuso de direito. E nesses casos, o dano é presumido e não necessita de prova. O próprio ato abusivo do empregador justifica, então, a reparação ao trabalhador com deficiência. Em decorrência dessa decisão, a turma, por unanimidade de votos, que é interessante também, não houve divergência da turma. A gente sempre lembra aqui que uma turma do Tribunal Superior do Trabalho é composta por 5 ministros, né? Então a turma, por unanimidade, fixou uma indenização de R$30 mil para esse trabalhador que foi demitido sem justa causa. Eu acho que são duas decisões interessantes aí, né, em duas matérias extremamente pertinentes e importantes, né, para a nossa causa das pessoas com deficiência, que é essa questão da observância da lei de cotas, né, e a questão da acessibilidade. Eu trago essas duas notícias aqui até para reforçar a importância dessa questão da pessoa com deficiência que tem os seus direitos violados e maltratados, ingressar em juízo. Sempre ir à justiça, buscar não só a reparação do seu direito, como a indenização pelos danos causados. A justiça ela tem considerado que os danos são decorrentes diretamente do abuso de direito, tanto na questão da acessibilidade como na questão trabalhista, prescinde até da prova, da comprovação do dano. O dano ele decorre simplesmente do abuso de direito de quem viola os direitos da pessoa com deficiência.
Muito importante que a gente tenha esse ingresso de ações para, assim, coagir, digamos assim, as pessoas a respeitarem os direitos. E quando dói no bolso, a gente sabe que as coisas mudam. A gente sabe que boa parte das transformações que a gente vê aí no respeito aos direitos da pessoa com deficiência vem dessas condenações à indenização aí, que a gente tem observado no judiciário. Agradecer a todo mundo que chegou aqui ao fim desse vídeo. A ideia é trazer aqui informações e conteúdos, né, para que a gente possa avançar na nossa luta aí. Pedir para quem assistiu até aqui e não curtiu o vídeo ainda, que curta ali, que se inscreva também aqui na Paradesporto TV. É importante aí para reforçar o trabalho. Agradecer, até o nosso próximo vídeo. Hein?